Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Ecos da Alma, o podcast onde exploramos as profundezas dos sentimentos e o poder transformador do autoconhecimento. Eu sou Erenita Souza, consteladora sistêmica e psicanalista. Aqui nós estudamos, através da leitura do livro A Imensidão dos Sentidos, como fazer uma jornada interior, promovendo novos padrões de pensamentos e comportamentos. Prepare-se para mais uma viagem espiritual que vai expandir sua consciência e conectar você com o seu eu mais profundo. No episódio passado, nós falamos sobre ilusão e realidade. A vida é como um espelho. Refletimos o que carregamos dentro de nós. Quando encontramos o equilíbrio interior, até os desafios mais turbulentos podem revelar uma harmonia oculta. Mas será que estamos enxergando a realidade como ela é ou apenas através das lentes da ilusão? Se você ainda não assistiu o episódio passado, eu convido você a acessar através do YouTube ou do Spotify para que você possa reviver essa viagem transformadora no episódio 14, Ilusão e Realidade. E hoje vamos iniciar o episódio de número 15 com o tema falibilidade. Fazendo um recorte como introdução do Livro dos Médiuns, a segunda parte, capítulo 29, item 329, ele abre este capítulo da leitura do livro. As reuniões de estudo, por outro lado, são de imensa utilidade para os médiuns de manifestações inteligentes, sobretudo para aqueles que têm um desejo sério de se aperfeiçoar e que a elas não veem como uma tola presunção de infalibilidade. Iniciando a leitura, ele traz essa introdução e agora vamos iniciar a leitura do livro. A diferença entre ter religiosidade e ser religioso é que o religioso acredita unicamente nas experiências que os outros disseram que tiveram com Deus, enquanto que aquele que cultiva a religiosidade desenvolve sua própria experiência com o Criador. Já começa fervendo, este primeiro parágrafo. Que delícia! O Espiritismo nos encoraja a uma interiorização em busca da iluminação íntima. Doutrina que nos inspira não somente a recorrer à sabedoria das criaturas iluminadas que vivem em nossa época ou que viveram antes de nós, mas também que nos ensina a tomar posse da força espiritual que há em nosso interior. Ora, se procuramos desenvolver nosso potencial de religiosidade, encontrar Deus em nós, somos convidados a sair das nossas zonas de conforto e nos permitir ser flexíveis à mudança, que é o ponto de partida para atingirmos níveis de consciência cada vez mais amplos e elevados. É por isso que eu sou fã deste livro, porque é puro autoconhecimento. Para a gente buscar essa conexão com Deus que existe dentro de nós, é necessário a gente olhar para dentro, a gente se conhecer, a gente tomar consciência sobre nós e assim viver esse processo de mudança. Continuando a leitura, ele diz: entretanto, toda mudança gera desafios, que ora aliviam e alegram, ora frustram e entristecem. Isso é fato. Mudar é um processo que a providência divina utiliza para garantir a evolução. Ele abre aspas aqui. Nascer, morrer, renascer, ainda e progredir sem cessar. Tal é a lei. Fecha aspas. Nesta sentença, a palavra-chave é mudança. No entanto, somente mudamos ou nos renovamos quando tomamos conhecimento de nossos potenciais sufocados, isto é, quando constatamos que desconhecemos vários aspectos da vida externa e ou
interna. O médio, que é ciente da imensidade das coisas que desconhece, é sempre receptivo à renovação. Aceitamos mudar quando notamos nossa falta de habilidade em tratar a nós mesmos e aos outros, quando admitimos ter uma tendência a subestimar ou superestimar tudo, quando percebemos o quanto nossa consciência é fechada e quando reconhecemos nossa impotência e falibilidade diante da existência. Allan Kardec registrou de seus instrutores e informantes espirituais nas questões 115, abre parêntese, aspa. Entre os espíritos, alguns foram criados bons e outros maus, fecha aspa e parêntese. E 120, abre aspa e parêntese. Todos os espíritos passam pela fileira do mal para alcançar o bem, fecha aspa e parêntese. Respectivamente de O Livro dos Espíritos, as seguintes orientações. Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, quer dizer, sem ciência, e não pela fila do mal, mas pela fila da ignorância. A grande maioria das criaturas encarnadas na Terra são almas que ignoram suas potencialidades divinas. Não são más por natureza, mas estão conhecendo e ou aprendendo através das vidas sucessivas. Portanto, ainda não sabem agir de forma adequada ou julgar as coisas corretamente. Desconhecem sua perfectibilidade, qualidade daqueles que são suscetíveis de atingir a perfeição. Por isso, desacertos fazem parte do nosso processo evolutivo, pois ninguém neste mundo consegue aprender e crescer sem equivocar-se. E ele quer dizer o quê? Que todos nós passamos por experiências no qual nós tendemos a errar, né? Porque ninguém é perfeito, ninguém sabe tudo, então equivocar-se faz parte da natureza humana e tá tudo bem. Experiências felizes ou infelizes são passos valiosos em nossa existência, desde que percebamos o quanto elas nos têm para ensinar e mostrar. Existe um ditado que diz assim, né? Errar é humano, permanecer no erro é burrice. O que ele quer dizer com isso, esse ditado? Que se nós tomarmos consciência daquele erro, nós não tendemos a repetir o mesmo erro. Todos temos o direito de escolher o que vamos fazer com as lições que a vida nos oferece. Mas, sem dúvida, se recusarmos o desafio de compreendê-las e assimilá-las, essas mesmas lições voltarão revestidas em novas embalagens. Eu vou ler novamente esse parágrafo, que é muito importante. Todos temos o direito de escolher o que vamos fazer com as lições que a vida nos oferece. Isso é um livre-arbítrio. Mas, sem dúvida, se recusarmos o desafio de compreendê-las e assimilá-las, ou seja, tomar consciência daquilo que a vida está nos possibilitando, nos ensinando, essas mesmas lições voltarão repetidas em novas embalagens. E por isso que existem pessoas repetindo padrões traumáticos, porque não toma consciência, não busca o elo daquilo que está lhe causando aquela dor e sofrimento, o sintoma. Por isso que é importante buscar esse autoconhecimento. Continuando a leitura. Só não erra jamais quem nunca fez ou nada tentou. O que se julga perfeito não está aberto para mudança ou aprendizagem, porquanto a verdadeira sabedoria exibe a humildade de aceitarmos o que não conhecemos. Aceitarmos o que não conhecemos. Então, quando a gente se abre para o conhecimento e começa a aceitar aquilo que é novo para nós e que faz sentido para a nossa vida, a gente começa a passar pelo processo de mudança. A casa mental daquele que se julga infalível pode ser comparada a um espaço que já está completamente ocupado. Nada nela pode ser acrescentado. Aliás, apenas quando retiramos o velho ou desnecessário é que criamos um espaço vazio para o necessário ou novo. É a mesma coisa de você comprar roupas
e não jogar as roupas velhas fora ou fazer doações, porque não vai ter espaço para você colocar essas roupas novas que você trouxe para casa, que você pretende usar. Então, eu sempre sugiro aos meus pacientes que quando eles estão passando por um processo de mudança, façam uma limpeza nas suas gavetas, façam uma limpeza no seu guarda-roupa, tire aquilo que é velho, olhe e ressignifique aquelas coisas que estão guardadas há muito tempo que você não utiliza mais. Porque tudo isso faz parte dessa mudança que você precisa fazer interior. Assim também somos nós, vamos acumulando esses conhecimentos que alguns não nos servem mais e temos dificuldades de embutir novos conhecimentos. Continuando a leitura. Para promovermos mudanças, não necessitamos procurar novas paragens, e sim possuir novos olhos. É descortinar, né? Tirar a venda dos olhos para que você possa enxergar o novo. Jesus Cristo entendia perfeitamente o âmago das criaturas, o que ele levou a afirmar, abre aspas, todo aquele que meu Pai me der virá a mim, e quem vem a mim eu não o rejeitarei, fecha aspas. Isso também é o conhecimento. O mestre nunca desprezou quem quer que fosse, sempre acolhia, entendia, valorizava, consolava e encorajava a todos. Jamais puniu as atitudes equivocadas das criaturas, antes as compreendia, por saber da fragilidade e falibilidade dos seres humanos. Via os erros como uma forma de aprendizagem, de retificação e de possibilidade de futura transformação interior. Não os entendia como objetos de condenação, mas como um mal entendido ou erros de interpretação, consequências naturais da fase evolutiva pela qual a humanidade estava passando. Os médiuns que veem as reuniões de estudo com uma tola presunção de infalibilidade, então ele coloca entre aspas essa frase, com uma tola presunção de infalibilidade, são resistentes aos ritmos sublimes da renovação ou da mudança. Em verdade, nutrem um senso inflado de valores imaginários e uma postura excessivamente melindrada, por se julgarem possuidores de uma opinião sempre certa. São eminentemente refratários a tudo que é novo. Se vocês assistiram o capítulo anterior, Ilusão e Realidade, vocês vão compreender melhor esse capítulo, né? Quando a gente lá atrás falou sobre a questão dos espelhos, sobre a questão de olharmos para nós e aceitarmos o que está vindo de novo para o nosso ser. E ele traz essa continuidade aqui, neste capítulo de número 15. Na realidade, quem se permite mudar pode ficar, inicialmente, numa situação desconfortável, visto que poderá ficar exposto a algo com que não contava ou com que não havia percebido. O que acontece é que, quando alteramos o nosso status quo, estado em que nos achávamos anteriormente em relação a certa questão, conceito ou ponto de vista, modificamos nossa antiga maneira de interpretar, entender, expressar e dar sentido e importância às coisas. A partir disso, nossas zonas de estabilidade ficam temporariamente ameaçadas. Nosso jeito anterior de ser e ver não funciona mais. Tudo isso acarreta uma batalha interna que gera desconfiança, medo e insegurança, até que nos reestruturemos novamente. Por isso a importância de que, se você não consegue passar por um processo de mudança sozinho, busque ajuda. A terapia vai lhe ajudar nesse processo de reestruturação, mas mudar é necessário. E muitas pessoas têm medo de ir, de caminhar, de avançar, com medo desse processo de mudança, porque tem medo de se perder. E quantas ajudas você encontra dentro da casa espírita também? Pessoas que estão ali, trabalhos que estão ali para lhe acolher, para te ouvir, para lhe dar orientações. E essas mudanças, consequentemente, elas vão também impactar não é só no seu lado religioso, mas também no seu lado
de vida pessoal, de relacionamento familiar. Mas, gente, nós viemos ao mundo com uma missão. E quando a gente olha com respeito, com carinho para todo esse novo conhecimento que chega até nós, é a espiritualidade, né? É o universo nos convidando a esse novo. E se ele nos convida a esse novo, é porque ele também vai nos apresentar alicerces, pessoas para nos ajudar. Quando nós começamos esse projeto aqui do podcast Ecos da Alma, que eu recebi a intuição espiritual, eu refleti muito, porque de certa forma existe uma exposição, uma vulnerabilidade e muitas pessoas se abrem para aceitar esse conhecimento e outros não, resistem. E esses que resistem podem também começar a interpretar Erenita de uma forma diferente. E tá tudo bem. Porque como você desse lado está passando pelo processo de mudança, eu também aqui, através dessa leitura, através dessas reflexões, porque quando eu falo para você, eu também falo para mim, eu me coloco aqui como instrumento e recebo também esses aprendizados. Eu também estou passando pelo meu processo de mudança. Eu não sou mais aquela pessoa que você talvez conheceu há 5 anos, há 2 anos atrás. E que bom que eu estou mudando. E que bom que eu me permito me expor e estar vulnerável. E que bom que o novo está chegando para mim. E eu desejo que você se abra para isso, né? Mudar dói. A dor é fundamental, o sofrimento é opcional. Vamos continuar a leitura. O cárcere da inteligência é um dos maiores entraves para os médios de efeitos intelectuais. O cárcere da inteligência é um dos maiores entraves para os médios de efeitos intelectuais. A propensão à infalibilidade, o rigor contra as mudanças e as amarras de autossuficiência infectam a casa mental dos sensitivos, obstruindo-lhes a arte de pensar e discernir. Do mesmo modo, dificulta uma efetiva ligação com o plano superior. Lembremos-nos de que, na escola da vida, somos eternos aprendizes. Se a gente não se abre para o novo, não há novidade. A fraqueza, gerada pelo orgulho, em não confessar que erramos ou que não sabemos, leva-nos a cometer muitos desatinos, tanto nas atividades mediúnicas, como em todas as áreas do relacionamento humano. É imatura e espiritualmente ingênua a criatura que pensa que nunca tem nada a aprender com as experiências alheias. Que lição sensacional este capítulo nos deu hoje. E eu espero que você possa refletir, eu espero que você possa olhar para você, reaprender sobre essa questão de se permitir em abraçar esse novo que chega para você. A nossa proposta aqui é de te ajudar a explorar esse eu que está dentro de você. E se você precisa de ajuda, não hesite em buscar. E se você pode ajudar alguém que você conhece e que está precisando dessa ajuda, compartilhe os nossos episódios, para que o mundo possa se abrir para esse novo. A vida está passando muito rápido e nós precisamos olhar internamente para continuarmos fazendo parte deste mundo que Deus nos dá a oportunidade em viver. Se você acredita que não tem nada para oferecer mais ou que não precisa mais mudar, qual é o sentido que existe para aquilo que você deseja tanto fazer, que a sua alma tanto almeja? Então precisamos nos abrirmos para esta mudança. Gente, gratidão por fazerem parte
deste nosso projeto, deste nosso trabalho. Você acabou de ouvir mais um episódio deste nosso podcast Ecos da Alma, que é um convite para a transformação espiritual e cognitiva. No fundo do meu coração, espero que essa reflexão tenha inspirado sua jornada, essa jornada de autodescoberta. E se permita deixar seu comentário, curta, compartilhe, fale sobre o seu aprendizado para a gente aqui, mas continue nessa jornada conosco. Minha imensa gratidão por você fazer parte e que no próxima semana nós estejamos juntos para mais um episódio do nosso podcast Ecos da Alma. Fique com Deus e fique comigo também.